bonzinho da história e você acaba se despersonificando, né? Dizendo sim para tudo e para todos, e isso faz com que você demonstre uma falta de determinação, né? Uma falta de determinação, uma falta de profissionalismo, uma falta de postura. Então você crente que ali você está agradando, que você está simplesmente tipo assim, eu tô agradando, tô fazendo algo bom, você tá fazendo algo o quê? O contrário, você tá destruindo ali a possibilidade que você tem de se posicionar. Então é importante que a gente possa aprender a dizer não. O não, ele é fundamental, né? As pessoas que dizem sim o tempo todo, elas são pessoas extremamente sobrecarregadas, extremamente ocupadas. Eu vivi uma fase da minha vida que eu posso dizer que, gente, eu vivia sobrecarregada, porque eu tinha um prazer tão grande de dizer sim, eu fui criada para isso, fui educada, né? Para isso, para você ser gentil, você ser amável, para você fazer as coisas. E as pessoas reconheceram logo um talento que eu tinha e todo mundo ali ficava o quê? Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E eu tinha prazer em fazer aquilo, que é uma das coisas que eu amo fazer, que é a organização de festa. Hoje eu acho que eu amo pouco exatamente por causa disso, porque excedeu, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente diz tanto sim, que a gente se despertence, a gente fica esgotado, a gente fica cansado, a gente fica exaurido. Todas as nossas energias e as nossas forças vai para aquilo. E isso ocupa muito o nosso tempo. E você deixa de ter tempo para você, inclusive para você crescer, para você desenvolver e para você aprender a lidar com esse não. Porque, gente, faz parte, dizer não faz parte, né? Então você não pode pensar que dizer não é uma falta de admiração, disciplina, de coragem. Pelo contrário, quando você diz não, quando você se posiciona, você coloca ali uma imagem de uma postura, de uma disciplina, né? De alguém que sabe o que quer e que se posiciona. Necessariamente o não quer dizer que é uma coisa ruim, que foi ruim. As pessoas precisam, de alguma forma, aprender nas suas relações a dizer o não. Então é preciso, né? A gente é preciso mostrar que está no comando das nossas ideias, que está no comando da nossa vida. Quando você tem dificuldade de dizer não e você diz sim o tempo todo, fica o tempo todo preocupada em ser educada e delicada, eu sei bem sobre isso. O que acontece? Você acaba se perdendo no meio disso tudo. Então, o segredo é evitar entrar em discussões, tudo bem, né? Sobre a razão da nossa decisão. Você não precisa ficar o tempo todo ali discutindo sobre você estar com razão. Não, mas você pode se posicionar e colocar a sua razão. Se o outro aceitar ou não, aí já não é uma questão dele, é uma questão sua. Como você lida com o não. Como você lida com o não, né? Como você trata essa situação. E todos nós temos direito, né, de dizer não. Dizer sim, dizer não. E de se manter nessa decisão. Então, se você tem amigos que não aceitam esse direito de você dizer sim, dizer não, o direito que você tem de se posicionar, troca de amigo, porque certamente esse não é seu amigo, ou não é a melhor pessoa para você ter como amigo. Porque ela vai precisar entender que você tem sua individualidade, a sua individuação, e que aquilo que parece que é fácil para ela, para você não é tão fácil, não é tão agradável, e você tem o completo direito de se posicionar e dizer que não concorda, e dizer que discorda, e tomar suas próprias decisões e suas próprias escolhas para a sua vida, né? E porque uma pessoa, quando ela ela sabe o que ela está fazendo, ela se prioriza, é uma questão de prioridade, né? Porque todo mundo quer se priorizar, ninguém quer priorizar o outro, certo? Agora, se você vai lá e se prioriza, o outro fica chateado. Então, que tipo de amigo é esse que quer se priorizar, mas não quer que você se priorize? Então, existe forma da gente fazer isso. É natural a gente querer ser solícito, é natural a gente querer agradar, é natural a gente, por exemplo, é natural a gente querer ser útil, né? É muito bom participar das coisas. É natural a gente querer estar envolvido nas ações e poder participar, poder ajudar o próximo, mas isso também precisa de ter limite. Tudo na vida precisa de limite. E o não também precisa de ter limite. Aliás, o não é um bom limite. Ele é um limite. E às vezes a gente precisa dizer não. Porque dizer não para o outro é dizer sim para a gente. E às vezes a gente precisa dizer não para o outro para dizer sim para a gente. Não, que isso, né?
eu preciso lembrar que eu existo. Eu não posso ficar aqui só para agradar e suprir as necessidades do outro. Veja bem, gente, quantos outros que nós temos no nosso meio social? Se a gente for entrar aqui numa situação de querer agradar todo mundo, a gente não vai conseguir dar conta e a gente vai ficar muito frustrado na vida. Por que a gente vai ficar frustrado na vida? Porque a gente não vai dar conta, a gente simplesmente não vai dar conta. Então a gente precisa ter essa noção de que não dá para agradar o outro o tempo todo. A gente precisa ter noção do que a gente quer, do que a gente é, do que a gente sente. Só que se você ficar dizendo sim o tempo todo para o outro e não o tempo todo para você, o que vai acontecer? Você não vai saber nem o que você quer da vida. Você vai se perder nessa história. Você não vai saber mais o que você gosta, o que você pensa, o que você sente e nem como se comportar. Mais uma forma de dependência emocional. Então fica ligado aí, quando a gente tem dificuldade de dizer não, pode ser um indício de dependência emocional, um indício de baixa autoestima. Sim, um indício de carência. Aprender a se posicionar, e tudo isso pode ser mudado? Pode. Pode ser aprendido? Pode. Basta você querer, basta você decidir, você pode mudar. Né? E se muda como? Muda mudando. Dizendo não. Você não vai aprender a dizer não dizendo sim. Né? Você vai aprender a dizer não dizendo sim para você. E não para as outras pessoas quando você perceber que não está sendo conveniente. E que o pedido da pessoa não é um pedido, digamos assim, favorável. Não é uma questão simplesmente vou dizer não, vou sair por aí dizendo não. Não é isso. Mas é você entender que o não é um limite, o não faz parte, né? E não é um egoísmo. Não é um egoísmo você se priorizar o que você tem condições de alcançar, de fazer e de realizar, até porque se você não realiza a tarefa de uma forma adequada que o outro pede, vai ter críticas sim, então às vezes você aceita, né, diz sim para o outro, diz não para você não dá conta daquilo, e o que acontece? Você fica frustrado e o outro ainda fica ali insatisfeito com você ainda tem que lidar com críticas. Então aquilo que você evita tanto, você acaba o quê? Você acaba sofrendo aquilo que você evita tanto. Então a gente precisa também aprender a lidar, né, com essa frustração do outro. E é um exercício, cuidado para não gostar, porque ele é bem bom, tá? E isso é uma questão de gerência do nosso tempo. Se você não aprende a dizer não, você não consegue gerenciar o tempo e você não consegue gerenciar a sua vida. Então você não tem como ter uma vida profissional satisfatória, você não tem como ter uma vida relacional, afetiva satisfatória, você não tem como ter uma vida, sabe, pessoal, você não tem como ter êxito na sua vida, porque você vive a vida dos outros. Então dizer não para o outro também é cuidar da sua própria vida, cuidar do seu próprio interesse, é crescer, é desenvolver, é assumir a responsabilidade que você tem e é psicoeducar as pessoas no sentido do seguinte: eu sou adulto, eu sei o que eu quero, eu não sou mais aquela criança que vem carregada de uma série de crenças que acredita que para ela ser amada, ela precisa estar o tempo todo satisfazendo os desejos do outro. E a gente então tem que tá bem esclarecido sobre isso, né? Sobre que é muito agradável a gente poder participar, mas ser solícito, ajudar, mas não é nada agradável se calar diante, né, de determinadas situações das próprias decisões. Então, às vezes, a gente acaba se calando diante das nossas próprias decisões para o quê? Para não criar um clima desagradável, uma situação ruim, para não criar um conflito. E isso, quando ele é feito de uma forma contínua, isso acaba sendo ruim. Então você precisa ter relações autênticas, né? Precisa se aproximar de pessoas onde você possa se expressar e possa ser você, para você não se perder de você. E você ser o que você é de melhor. Senão você não consegue ser, porque você fica preso no seu medo. E você precisa vencer essa barreira e se colocar firmemente de frente com a vida. E o não faz parte da vida. Assim como o sim faz parte da vida. Entende? Então, tá aí a importância. Então, é importante ser coerente com o outro, sim. É importante ser coerente com o outro. Mas é importante você ser coerente com você também. Né? Você ser firme aí diante dos seus princípios, ser firme diante dos seus valores, respeitar seus sentimentos, né?
e entender que as pessoas também precisam aprender a lidar com as suas limitações. Quando você diz não para o outro também, você está dizendo sim para você e respeitando o seu limite. A dor de se sentir culpado, né, ela vai despertar muitas coisas na vida da gente, vai despertar coisas positivas também, inclusive o poder de mudança, o desejo de mudança, o desejo de se redimir, né, de pagar as próprias dívidas, de se reconciliar com o que é possível. Então a gente precisa lidar também com essa dor. Muitas vezes a gente fica ali só evitando conflito, evitando problemas, evitando dificuldade e encarando o não também como algo tão negativo. E você acaba fazendo com que o outro perceba isso e com que o outro lide dessa forma também. Então, a gente acaba criando dificuldades em causar dor e frustração e em também lidar com a dor e a frustração. Só que agora nós precisamos entender que nós não somos mais aquela criança desprovida do saber. Hoje a gente sabe, então a gente pode entender, né, que existem formas da gente resolver isso, né? A gente não precisa fazer algo que a gente não quer. Quantos aí estão acostumados a fazerem coisas que não querem para agradar o outro? Coloca aí para mim. Quantos de vocês estão acostumados a dizer sim para o outro e não para si mesmo? Conta aí para mim, quero saber. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque você pode estar se deixando de lado, né? E que energia é essa que você tem, tanto para dar para o outro, para fazer para o outro, e você não tem para você, para cuidar de você, né? Para fazer o que você precisa fazer por você, porque faz parte do autocuidado você ter tempo para você, você ter tempo para você se cuidar. Então você vai precisar dizer não sim para as pessoas, porque você vai precisar gerir a sua vida, gerir seu tempo, fazer o que você precisa fazer por você. Então, se você ficar só nessa de evitar conflito com as pessoas e ficar agradando as pessoas, você vai ficar sujeito a quê? Lidar com a culpa, a sua insatisfação também e a sua autocrítica, porque você vai sentir o quê? Com a vida extremamente bagunçada, complicada, insatisfeito, incompetente, porque você não vai ter tempo para cuidar da sua vida. Você só tem como cuidar da sua vida se você se priorizar. E priorizar é limite. Se você não se prioriza, se você não der limite. Concorda? Então é importante a gente aprender a dar limite, é importante a gente aprender a dizer não. Então, gente, antes de dizer não, analise o pedido. Analise o pedido da pessoa, né? Existem algumas formas que a gente pode fazer com que esse não, ele fique mais assim, menos doloroso. Eu precisei passar por isso, eu precisei aprender. E isso era um terror para mim, era muito difícil, era como se eu tivesse assim, era muito difícil mesmo poder dizer não para o outro, né? Então, analise o pedido, se for possível, você pergunta para a pessoa assim, olha, posso te responder depois, se você tiver em dúvida, se você não souber, mas não diga sim se você não quer dizer sim, né? Preste atenção no que você sente, no que você pensa, preste atenção se isso vai trazer prejuízos para a sua vida. E preste atenção também qual é a necessidade, porque tem pessoas que pedem o tempo todo, que querem o tempo todo. As pessoas sabem como a gente é, à medida que elas vão lidando com a gente, elas vão entendendo como a gente funciona e o que elas fazem. O que elas fazem? O que vocês acham aí? Elas se aproveitam, né? Elas se aproveitam. Então é importante a gente aprender a dizer não, a gente aprender a se dar esse limite e dar esse limite para o outro também. Então, quem sabe, diz aí, olha, eu vou olhar na minha agenda, ver como é que tá, né? E aí você vai dizer, mas Márcia, eu sou dona de casa, eu não tenho agenda. Como assim não tem agenda? Você não tem ninguém mais ocupado do que dona de casa. Então tem que ter agenda. Você vai olhar, assim, suas responsabilidades, seus compromissos e vai decidir o que é melhor para você, né? O que vai ser melhor para você e para a pessoa, porque certamente se for só bom para o outro, não vai ser bom para vocês dois. Então é preciso sim poder avaliar e pensar sobre isso, né? Pensa com calma, né? Vê a sua agenda e diga não com firmeza. Outra coisa, a gente às vezes fica dizendo não, né? Ai, fulano. E a pessoa percebe que a gente está com medo de dizer não. E quando ela percebe que a gente está com medo de dizer não, o que ela vem, né? Ela vem com aquele gatilho que a gente não consegue, né? Ela vem
ela utiliza daquilo que ela sabe que provavelmente vai fazer com que a gente tenha mais dificuldades ainda de se colocar. Então a gente precisa dizer não com firmeza. Não, isso não quero. E não é dizer não por teimosia, dizer por dizer se for necessário. E aprender a dizer sim para você, né? Aprender a dizer sim para você. E uma dica legal também é que a gente sempre ao dizer não, a gente pode dizer também uma alternativa, né? Você pode falar, olha, fulano, não vai dar, mas olha só, tô pensando aqui, fulano pode. Eu vou conversar, vou ver com fulano para você, olha, eu vou te passar o contato de fulano. Ou simplesmente dar uma ideia, ver uma solução, ver uma alternativa. Às vezes as pessoas vêm pedir um favor pra gente, né? E a gente não tem como fazer aquele favor. Então uma forma boa de dizer o não, né? Por exemplo, alguém, Márcia, me empresta seu carro. Não, melhor, alguém vai dizer assim,